Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre curadoria. Você sabe o que é curadoria? Você é um bom curador digital? Então vamos lá, acompanha comigo na tela. Pessoal, a curadoria de informação, porque aqui nós estamos falando de curadoria de informação, tá? Então, é um processo de buscar, selecionar, organizar, contextualizar e compartilhar informações. Observa que o processo de curadoria exige de você, enquanto curador, uma determinada ação. Então, é um processo que você tem que realizar. E que processo é esse? Olha aí o que eu tenho. Então, esse processo, como aparece na tela para vocês, é esse processo de buscar, selecionar, organizar, contextualizar e compartilhar. Eita, que a Gabi agora disse assim, professora, vá devagar que eu não acompanho. Mas é um processo que vai muito além desse verbo como ele se apresenta. Então, o que seria aí buscar? É procurar informações, mas não é qualquer informação. São informações aqui confiáveis, tá? Selecionar. Então, você tem ali várias informações confiáveis, obviamente, e você vai escolher, dentro dessas informações, a mais relevante, a mais importante ali em relação ao seu objetivo ao buscar essa informação, tá? E aí você vai organizar. Então, eu fiz ali, busquei as informações confiáveis, selecionei o que era mais relevante, eu vou organizar de maneira que fique lógica, que fique compreensível, tá? E em seguida, compartilhar. Então, compartilhar é disseminar com responsabilidade. Ou seja, para além de fazer todo esse processo de busca, o ato de compartilhar para outras pessoas deve ser feito de forma responsável, tá? Então, observa que sempre eu tenho um núcleo aqui que deve ser obedecido, levado em consideração. Em seguida, eu tenho aqui uma certa comparação. O curador de informação é como um bibliotecário moderno, que vai nos ajudar a encontrar os melhores livros na vasta biblioteca da internet. Então, observa aqui que eu tenho uma comparação, certo, pessoal? Então, essa comparação aqui, ela é usada de modo que deixe mais claro que, assim como o bibliotecário, ele conhece as melhores obras, faz a organização por tema, faz a recomendação de leituras apropriadas, o curador de informação, ele vai filtrar o ruído digital, organiza o conhecimento e compartilha o que realmente importa com o seu público. Então, é importante que tenha essa responsabilidade. E aí, a gente chega num ponto perfeito, professora. Nós conceituamos aqui o que é curadoria, nós observamos como é que se faz, nós observamos aqui uma comparação, a gente sabe dessa ação necessária do curador, mas por que estudar isso é importante? Qual é a função disso na minha vida enquanto estudante, enquanto cidadão? Por que é necessário? Então, observa aí comigo a informação que eu tenho na tela. Então, eu tenho um termo que é pouco conhecido por vocês, que é a infoxicação, tá? Que, na verdade, é um excesso de informação. E esse excesso de informação, ele vai dificultar a distinção entre o que é relevante e o irrelevante, o verdadeiro e o falso. Então, quando a gente fala desse processo de curadoria, de ser um curador, é justamente porque é através desse processo que há filtros inteligentes. Eu escolho ali as informações necessárias, o que é relevante. Se não há essa filtragem, acontece essa infoxicação, tá? Em seguida, um outro ponto, eu acredito que esse é um dos mais importantes, é o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, à medida que eu organizo, que eu analiso, que eu questiono ali as informações bonitinho, eu me posiciono criticamente, eu faço análise crítica. Eu não faço a leitura apenas por fazer, mas a partir dela eu tomo ali algumas atitudes diante do que está sendo apresentado. E isso é muito importante no nosso contexto digital. Afinal,
tudo é propagado de maneira descontrolada nas redes. E ser um curador é necessário, tá? Em seguida, pessoal, aparece aí para vocês que em vez de aceitar a informação passivamente, você tem ali opiniões embasadas. Você pode questionar, você pode analisar e assim sucessivamente. Aí nós falamos aqui da questão da disseminação de informações na internet, nós temos o fenômeno da fake news e desinformação. Então, o processo de curadoria funciona como uma ferramenta contra essa disseminação de notícias falsas, tá? E a manipulação da opinião pública. Então, aqui eu tenho o encontro da formação da cidadania, eu tenho aqui a questão da desinformação e dessa manipulação. Então, quando você é um curador responsável, que você analisa tudo que está sendo posto ali nas redes e que você vai, de repente, fazer um trabalho de pesquisa para uma determinada disciplina, para um seminário, para um trabalho que você está desenvolvendo. E você procura essas informações em fontes confiáveis, analisa tudo que está sendo disposto ali, você está sendo um curador responsável. Você faz com que a desinformação não se propague, inclusive aí nas fake news, que são notícias falsas que vocês já devem conhecer. Então, isso é muito importante para a formação de vocês enquanto estudantes, tá? Em seguida, pessoal, eu tenho aí a cidadania ativa. Por quê? Porque a curadoria é uma forma de capacitar o indivíduo a participar aí de debates sociais de forma mais consciente, responsável e democrática, tá? Então, à medida em que você faz essa seleção, você atinge aí essa capacidade aí de participar desses debates. E essa participação, ela vem de forma consciente. Isso por quê? Porque eu busquei lá em fontes confiáveis, eu selecionei, eu organizei, eu entendo o papel da responsabilidade dessa seleção dessas informações nos meios digitais e de forma que respeite aí o princípio e a questão da democracia, tá? Então, é muito importante aqui quando nós falamos de cidadania ativa, tá? E aí, eu trouxe outros termos aqui que se relacionam com a curadoria. Quer dizer, professora, imagina só, quer dizer que só porque eu pesquiso lá na internet, busco em sites confiáveis, eu escolho essas informações, eu tenho outros valores que estão ali intrínsecos, né? Eu tenho outras informações ali, porque ao primeiro ver, ao primeiro olhar, é como se fosse uma atividade simples. Mas é uma atividade simples, é um processo simples que envolve muitos mais valores e aprendizagens. Olha só o que eu tenho aí para vocês, tá? Primeiro, a questão da diversidade e pluralidade. Então, a curadoria, pessoal, ela vai nos permitir aí a fazer um trabalho de acessar e respeitar diferentes ideias e posições. Então, aqui você observa um processo de reconhecimento de multiplicidade de perspectivas. Não significa dizer que você não tenha uma opinião formada, mas que é válido que você conheça outras opiniões. Essa é a característica da pluralidade, porque quando você acessa diversas informações que são veiculadas de formas diferentes, você acessa aí de maneira plural, tá certo? O outro aspecto que aparece para vocês aí são os valores democráticos, né? Então, você atuar socialmente com base em princípios da democracia. Então, quando você é um curador de responsabilidade, você atua de acordo com o princípio da democracia, da igualdade e direitos humanos através de informação crítica. Professora, como é que aparece aqui a questão dos direitos humanos? Como é que isso se propaga? Porque imagina que você é uma pessoa que acessa ali as redes sociais ou acessa os sites de maneira não responsável.
Qual é essa forma não responsável? Eu não checo a origem das informações, não vejo se a fonte é confiável, não analiso a data, o conteúdo, como está sendo abordado ali, e eu acabo por repassar aquelas informações sem fazer essa checagem. E ela vai prejudicar alguns direitos de algumas pessoas. Por exemplo, aí quando nós falamos de direitos humanos são direitos inerentes, não é? São direitos aí de todos os seres humanos, independente do local onde eles vivam. Então, por exemplo, quando eu dissemino uma notícia falsa, e essa notícia falsa, ela acaba por ocasionar a morte de uma pessoa. Então, eu tirei o direito à vida. Então, é importante que esse processo de curadoria seja feito novamente de maneira responsável. Os outros aspectos que aparecem para vocês aí são essas habilidades socioemocionais. Quando você vai fazer esse processo de curadoria, é importante exercitar o autoconhecimento. Porque se você se conhece, você vai compreender aquelas informações de maneira mais íntegra, né? De maneira mais honesta. E para além disso, você vai compreender e respeitar a opinião do outro de forma empática, através do diálogo, da resolução de conflitos e cooperação na avaliação de informações. Então, é importante que você tenha essas habilidades socioemocionais quando você for ou quando você exerce o papel de curador nas redes, tá? Então, combate a preconceitos. Esse tópico aqui, ele é muito importante porque quando você está nesse processo, você consegue ali identificar e questionar preconceitos em textos, em discursos, em comentários. E como isso é feito? Através de uma análise crítica de fontes. Porque se eu faço só uma leitura ali, sem uma organização, sem uma fundamentação, sem um conhecimento mínimo, o que é que acontece? É como se eu estivesse de forma passiva. E a criticidade, ela exige uma atividade, ela exige uma ação que você precisa também desenvolver, tá, pessoal? E aí, o outro que aparece para vocês, aqui são algumas características, já que nós falamos de habilidades aí que envolvem esse processo de curadoria. Eu tenho aqui algumas dicas aqui que ajudam aí no processo, né, de você ser um bom curador. Então, qual é o primeiro passo aí? Verificar a fonte. Então, ver a credibilidade do veículo, né? A questão do histórico, a linha editorial. Então, quem é que está publicando essa informação? Qual é a reputação? Eu tenho notícias aí que estão distorcidas, que recebem críticas na internet. Aí você vai fazer um processo também de comparação em diferentes mídias, tá? Então, você vai lá, tem essa informação aqui, eu tenho uma notícia, é uma notícia de grande relevância, então, com certeza, outros sites vão fazer essa mesma publicação. Como é que isso está sendo posto em outras redes, tá? Então, tem diferença? Como é que aparece nos jornais? Como é que aparece nos portais e canais? A análise da linguagem também é uma forma, né, de você identificar e fazer essa criticidade, tá? Que é o uso dos adjetivos, dos advérbios, dos verbos. Porque quando a gente observa aí o uso dos adjetivos, dos verbos e dos advérbios, pessoal, são conhecidos como modalizadores ali, que mostram a opinião pessoal. Muitas vezes é ali uma tipologia, um gênero textual que eu não preciso ter uma opinião, ele vai trazer uma notícia, por exemplo, ela tem que informar, ela não pode atribuir juízo de valor. Então, ao fazer análise do uso dos adjetivos, dos verbos, a forma como se apresenta a linguagem, por si só, denuncia a posição do enunciador, daquele que escreve. Você precisa ter esse olhar atento. O outro aspecto que aparece para vocês é observar o recorte, quer dizer, o que é destacado nessa informação, nessa notícia? O que deixou de ser falado? Quais vozes são ouvidas e quais são silenciadas? Então, é importante
que se faça esse exercício. É importante que você também compreenda o contexto político, social e econômico da notícia, tá? Até porque nós estamos falando de exercício da cidadania. Então, em qual cenário se insere essa informação? Isso que eu busco nas minhas redes. Então, são processos aí importantíssimos para um bom curador. São dicas que vai te ajudar a fazer uma análise adequada nas redes, tá, pessoal? Agora, volta aqui para a professora. Eu tenho certeza que vocês estão expert no assunto. Com certeza serão curadores responsáveis. Mas será que vocês aprenderam o que nós falamos aqui no decorrer dessa aula? Eu trouxe uma atividade para a gente testar. Acompanhe aí comigo e vamos ver se você acerta. Esse é o comando, pessoal, da nossa questão. Diz assim: o principal valor que um curador de conteúdo adiciona em um ambiente de sobrecarga de informação, que é a infoxicação, é: letra A, aumentar o volume total de informação disponível na internet. Se você vai fazer esse processo de seleção para evitar essa sobrecarga, então aqui eu não teria aqui esse aumento, tá, de volume, seria mais uma redução. Olha só a letra B. Garantir que todos os fatos sejam apresentados sob uma única perspectiva editorial. Uma única, pessoal? Não. Também eu preciso ter essa pluralidade de informação, de perspectiva, tá? Letra C. O filtro e a validação, reduzindo o ruído e garantindo a relevância e a credibilidade do material selecionado. Essa aqui é a nossa assertiva correta, já que nós falamos dessa seleção de informação de relevância e credibilidade. Já a letra D, a indexação de todos os artigos em mecanismos de busca? Não, você vai fazer uma seleção, então não são todos, né? E letra E, gerar receitas por meio de anúncios em torno de conteúdo selecionado ou do conteúdo selecionado. Então, essa aqui também não é a assertiva correta. Já a nossa segunda questão diz o seguinte: ao selecionar um artigo para curadoria, que eu vou analisar ali, ver as informações, qual critério é o mais importante e diretamente relacionado à confiabilidade da informação? Então, observa aqui que é em torno da confiabilidade. Vamos lá. Letra A, o número de compartilhamentos do artigo nas redes sociais. Letra B, o comprimento do texto, priorizando artigos com mais de 2.000 palavras. Letra C, a credibilidade, reputação e histórico de precisão do veículo autor original. Letra D, a ausência de gráficos e imagens no artigo, focando apenas no texto. Ou letra E, o uso de uma linguagem excessivamente técnica e acadêmica. A nossa assertiva aqui, pessoal, é a letra C, já que nós estamos falando aqui novamente da confiabilidade da informação. Então, a credibilidade, a reputação e o histórico aqui são importantes como critério, tá? Relacionado ao artigo, ao processo de curadoria. Então, o que nós aprendemos? Que curadoria é filtrar, selecionar e compartilhar informações, é importante para o desenvolvimento do pensamento crítico, principalmente ao navegar aí no digital, e nenhum contexto ou nenhum texto, ele é neutro. Então, as informações ali, esse processo de escolha tem que ser feito de maneira pensada e, para além disso, comparar fontes aí que mostram aí as intencionalidades de cada uma escolhida, tá? Então, essas aqui são as nossas referências, de onde nós tiramos as informações. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre curadoria e que vocês sejam, de fato, curadores responsáveis, tá certo? A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau!